que ainda não está pronto, diga misericórdia. É? Bem, vamos começar e depois a emissão junta-se a nós. Sim? Pode ser? Amém. Glória a Deus. Mas irmãos e irmãs em Cristo, vamos ficar em pé. Amém. Dar início a mais este culto na presença de Deus. Damos graças a Deus em todas as coisas, conforme o Senhor nosso Deus nos diz em Romanos 8, versos 37 a 39, diz assim: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E Jesus disse, João 16:33, tenho-vos dito isto para que tenhais paz em mim, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos declarar, tu és vitorioso, Senhor. Tu disseste, não virá sobre nós tentação ou prova que exceda as nossas forças, que não possamos suportar. Tu disseste, Senhor, que esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Tu disseste, Senhor, desde a fundação do mundo, para todo o problema que alcançar a nossa vida já está preparado, já está providenciado o escape, a saída. Tu disseste que em todo lugar nos conduzes em triunfo. Pode vir a luta, o combate, mas tu nos conduzes em vitória sobre tudo isso, sobre tudo aquilo que se levanta contra nós no nosso caminho contigo, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque sempre há uma maneira, sempre há uma solução, sempre há um caminho de vitória. Te damos graças, Senhor nosso Deus, porque o inimigo já nos tem querido tragar muitas vezes, mas são raras as vezes em que tu sequer tens permitido que Ele mostre a nós claramente o seu rosto feio, terrível. Senhor, te damos graças, Pai, porque é tão raro nos permitires uma experiência dessas, de enfrentar o inimigo cara a cara, mas também por coisas assim te damos graças. Também por experiências muito, muito claras e cruas como essa te damos graças, Senhor Deus. Por ataques maiores te damos graças. Nós temos caminhado contigo, Senhor, e temos conhecido quão reais as coisas de facto são, e que se o inimigo não mostra a cara muito mais, com muito maior poder, se não é capaz de nos destruir, é porque tu és vitorioso na nossa vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Certamente Ele está interessado em nos afligir com enfermidade. Certamente Ele está interessado em nos esmagar debaixo da contrariedade. Certamente Ele está interessado em nos fazer sentir que fomos desamparados, mas nós jamais fomos desamparados. Em nenhuma circunstância fomos desamparados. Como disse o salmista, ainda que eu passe pelo vale da sombra da própria morte, eu não temerei mal algum, o meu Deus está comigo. Eu sei que tu estás comigo, Senhor, para uma vitória completa, seja o que for que o inimigo apresentar. Eu não tenho nada a temer, até na face mais medonha, na face mais feia daquilo que o inimigo é capaz de revelar à minha vida. Eu não temerei mal algum, eu sei que tu estás comigo. Senhor, te damos graças, Pai, da tua mão estendida sobre os nossos irmãos e irmãs em Cristo, sobre a igreja, sobre pastores, sobre colegas, sobre todo o trabalho lindo que tu queres que se faça. Senhor, levanta-nos a nós, Senhor Deus, levanta-nos nesta nação também. Te pedimos, Senhor, a visão, Senhor, que o inimigo saia envergonhado em tudo aquilo que ele tentou fazer, saia duplamente derrotado e envergonhado. Bendito é o nome santo do Senhor. E nós queremos declarar, tu és vitorioso, vitorioso Deus, aleluia, vitorioso Deus na nossa vida.
Bendito seja Deus. Aleluia. Quando estão felizes com Jesus, digam amém. Amém mesmo? Aleluia. Aleluias ao teu nome, Senhor. Graças por tudo, meu Pai. Graças pelo nome que está exaltado acima de todo o nome que está nas nossas mãos, está nos nossos lábios, disponível para nós usarmos. Poderoso é esse nome para quebrar todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Esse nome está exaltado acima de todo outro nome. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Amém? Com Deus a vitória é certa. Com Deus nós estamos sempre em maioria. Com Deus nós não podemos nada, mas somos mais do que vencedores da mesma. Por aquele que nos amou podemos todas as coisas. Aleluia. Naquele que nos fortalece. Senhor, derrama dessa fortaleza, derrama sabedoria, abre portas, fecha portas, o inimigo seja derrotado e envergonhado, e nós somos duplamente vitoriosos. Amém? Canta assim comigo. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Lutamos, diga assim comigo, lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Oh, sim, tu és poderoso, Deus, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o teu trono acima está, teu nome imutável é, poderoso Deus, imutável é. Diga assim, o inferno não prevaleceu, o inferno não prevaleceu, aleluia, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Assim, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Oh, vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és Deus, na tempestade comigo estás, Pai, o teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu nome acima está, teu nome imutável é, imutável, invencível é, acima de todo nome, Jesus, te exaltamos, te adoramos, aleluia.
Oh, quem é semelhante a ti, Senhor? Poderoso Deus, diga assim: como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, mas teu nome acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és. Oh, aleluia. Teu nome é infalível, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, mas teu nome acima está. Teu nome imutável é. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Declaramos, Senhor, declaramos com toda a fé do nosso coração que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. Aleluia, desde sempre e para sempre. Ninguém jamais venceu ao Senhor. Ninguém jamais te perturbou, Senhor. Ninguém jamais surpreendeu ao Senhor. Ninguém jamais enganou ao Senhor. Ninguém jamais superou ao Senhor. Bendito e louvado é o teu nome, Senhor. Por tua causa, por seres a rocha eterna da nossa vida, nós estamos aqui, sustentados no único poder que tem amor para sustentar. Sustentados no único poder que está interessado no ser humano. Nós estamos aqui. Aleluia. Como diz a tua palavra, Senhor, em Tiago 5:7, o agricultor está à espera para uma grande colheita. Ele está à espera da chuva temporã e da chuva serôdia e a faz chover, Senhor. Como mandaste o teu apóstolo dizer a respeito da tua seara, nós estamos à espera da chuva e ela não passe da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Canta assim comigo. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover. Tua unção, abre, Pai, abre as comportas do céu, vai chover. Tua unção, abre as comportas do céu. Declaro com fé, eu já vejo o sinal. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem,
Pois este é o sinal que a tua chuva vai descer, vai chover, tua unção. Abre as comportas do céu, faz chover, tua unção. Abre as comportas do céu. Amados, já tem havido tantos pequeninos avivamentos, tantos sinais que nos parecem pequeninos. Isso é para nós como uma pequena nuvem. Nós dizemos assim: Senhor, nós vemos que o teu poder está aí disponível. O teu poder está prestes a rebentar. Tu estás interessado em que seja muito maior do que só numa pequenina zona, só num pequenino país. Senhor, toque na nossa vida, diga: faz chover. Eu já vi a pequena nuvem, tua unção. Já temos visto os sinais de uma grande chuva. Abre sobre nós. Também podes abrir sobre nós, Senhor. Faz chover, tua unção. Oh sim, abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então clame por Ele. Faz chover, Senhor, a tua unção. Abre as comportas do céu, faz chover, tua unção. O teu poder, Senhor, abre. Eu sei que tudo podes, meu amado. Faz chover, tua unção sobre o povo que anseia. Abre as comportas do céu, faz chover, tua unção. Olha para a nossa vida, para as nossas casas, para este ministério. Só mais uma vez: faz chover. Ou quem crê, aplauda ao Senhor. Aleluia. Eu recebo, Pai. Glória a Deus, amém. É bom estar na presença de Deus, amém. E é bom estarmos nestes cursos presenciais com irmãos na igreja, a louvar a Deus, a orar durante os cultos, a ministrar para todos aqueles que também, estando nas suas casas, estamos a participar. Faça da sua casa neste momento um lugar de culto, um lugar de oração, um lugar da busca do poder de Deus. Vamos ler a palavra de Deus hoje com um tema que tem a ver com as palavras proféticas do fim dos tempos que temos vindo a estudar nestes dias, e hoje concretamente com uma definição que está nas Escrituras ao longo da Bíblia toda e que se chama o Dia do Senhor. Diga toda a gente comigo: o Dia do Senhor. Vamos então ler em profeta Zacarias capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres serão violadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. No versículo 3 diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações que vieram à batalha contra Jerusalém. Versículo 4. Naquele dia, que dia é este? O dia do Senhor. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras
que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Versículo 9, lemos juntos. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra, do teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida e no estudo da tua palavra esta noite acerca dos tempos da visitação de Deus, dos tempos que estamos a viver. Ajuda-nos a entender e a caminhar no conhecimento, na revelação, com os olhos abertos na revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Tenha a gentileza de sentar. Passamos imediatamente ao estudo da palavra de Deus para terminar o nosso culto em hora conveniente, visto que a partir das 23 não se pode circular. Assim será hoje, aqui em Gaia, amanhã em Espinhos, estarei lá com a graça de Deus, se Deus quiser, e na sexta-feira também aqui outra vez em Gaia, para onde estou a convidar os irmãos todos para estarem presentes, visto que os cultos serão presenciais. Também no domingo passamos a fazer os nossos cultos pela manhã para poderem ser presenciais, para poder estar presentes os irmãos na igreja, assistindo pessoalmente aos cultos. Assim haverá culto em Espinho às 10 da manhã, e haverá aqui às 11 horas, e no próximo domingo, dia 6, é culto de Santa Ceia, por isso estaremos a celebrar juntos aqui. Portanto, no domingo às 11 horas será transmitido online desde aqui, e não haverá transmissão às 6 da tarde, como é costume. Transmitiremos de manhã às 11 horas, a partir desta igreja, como habitualmente. Os equipamentos estão aqui. Espero ter ficado isto tudo claro, não haver dúvidas. Os cultos retomam hoje. Hoje já preguei de tarde, quarta-feira de tarde, como habitualmente. E vá, por favor, comunicando isto também os irmãos entre si, informando, para que toda a gente saiba e possa estar presente na retomada dos cultos. Queria dar-vos também uma informação hoje. Eu pedi um segundo teste, porque eu sabia que aquele vírus, em mim, coitado, desgraçado do vírus, não funcionou. Nem a minha própria esposa apanhou o vírus. Na mesma casa, tudo lá, e ela não apanhou nada, fez teste e nunca teve o vírus. E eu fiz depois um segundo teste e está negativo. Portanto, se nem a minha mulher o vírus pegou, também não peguei a ninguém, visto que ele não estava com força, segundo disseram, não tinha força para transmitir nada. Sempre as nossas palavras têm poder, amém? Nós dissemos sempre, se nos tocar, morre, não consegue fazer nada. Estou hoje ainda com um ponto de interrogação na minha cabeça, é porquê aquela pneumonia? Isso é que eu não consigo perceber. Ainda não consegui perceber, porque senão eu teria ido ao hospital e vinha embora no mesmo dia. Tinha feito o exame e vinha embora. Mas assim, tive que ficar alguns dias lá. Deve ter sido por causa de umas férias, que há uns 10 anos que não tenho férias, então. Bendito seja Deus. Eu gostava das férias ter sido em outro sítio, mas está bem. Um abraço para os meus irmãos todos, agradecendo de novo a gentileza, o carinho das vossas orações, e vamos então estudar a palavra de Deus. Quando eu era criança, ouvia-se falar mais disto. Entretanto, agora está um bocado fora de moda. Quer dizer, quanto mais perto nós estamos do fim,
Uma frase que se ouvia quando eu era criança, ouvi isso muitas vezes, depois jovem ouvi isso muitas vezes, os mais velhos falavam disto, falavam do fim do mundo. Vem aí o fim do mundo. Muitas vezes se ouvia falar isto, as pessoas mais velhas falavam isto, e nós, os pequenitos, ficávamos aterrorizados. Fim do mundo? O que é isso do fim do mundo? Cheios de medo do fim do mundo. O que é o fim do mundo? Será que o fim do mundo é acabar tudo? Será que o fim do mundo é terminar toda a existência humana? É haver uma hecatombe, haver uma catástrofe tão grande que o mundo por si, como tal e como o conhecemos, desapareça a vida humana? Eu não posso escamotear a realidade de que o diabo gostava que isso fosse assim. O diabo gostava de causar mesmo isso, a destruição completa. Mas isso não vai acontecer assim. Portanto, as teorias do fim do mundo, em Mateus no capítulo 24, de facto a Bíblia diz que haverá uma grande tribulação, versículo 21, como nunca existiu. Ou outras traduções dizem uma grande aflição. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Portanto, isto não é para levar de ânimo leve. Isto não é uma coisa suave. Isto é chamada na Bíblia a grande tribulação e ela virá sobre o mundo inteiro. Não há escape, não há sítio para onde escapar disto. Haverá grande aflição, diz a Escritura, Mateus 24, 21, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E depois, veja o versículo seguinte, o que diz. O versículo 22 diz assim: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, não ficaria ninguém vivo nesta terra, nem cão, nem gato, nem ser humano, nem nada, tudo seria destruído, a vida seria destruída neste planeta tão bonito que Deus criou para o homem. Quando eu digo o homem, estou a falar da humanidade toda, logicamente. Nenhuma carne se salvaria. Não haveria mais vida, não sobraria ninguém para contar. Mas diz a Escritura, por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, Deus vai abreviar a chacina, a destruição, a loucura desses políticos mundiais, comandados pelo anticristo Satanás, que nessa altura estará aqui a dirigir as nações, e que o prazer dele, o ódio dele, era levar essa terra para uma hecatombe, para uma destruição completa, para ser de facto o fim do mundo, não só da existência da vida neste planeta, dos seres humanos neste planeta, de tudo. A pergunta então que se impõe desde logo, a primeira pergunta é: Deus permitirá uma coisa dessas? Não. Deus não vai permitir, como já está a ver ali, isso não vai acontecer, não vai ficar assim. Deus não permitirá isso. Deus intervirá com os seus exércitos celestiais. Diz no livro do Apocalipse, no capítulo 19, e no versículo 19, que o anticristo será preso, que a besta, que o anticristo será preso, e o falso profeta juntamente com ele. Repare como está escrito: vi a besta e os reis da terra, os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Estamos a falar aqui de dois exércitos. O exército do mundo, como nós o conhecemos, os exércitos desta terra, os exércitos das nações, a ser comandados pela besta, pelo anticristo. Para quê? Tentando fazer oposição à chegada de outro grande exército que vem dos céus. Este vem dos céus. Esse exército que vem dos céus é Jesus que vem. Não só para acabar com a maluquice aqui sobre essa terra, mas para implantar o seu reino visível sobre toda a terra. Estamos a falar agora do reinado de Cristo sobre toda a terra. Estamos a falar do reino de Cristo visível sobre toda a terra. Cristo reinará sobre toda a terra. Neste texto do profeta Zacarias,
Diz aqui no versículo 9: o Senhor será rei sobre toda a terra. Um só será o Senhor. E um só será rei sobre toda a terra. Quem é este grande rei? Que é chamado nas Escrituras Rei de Reis e Senhor de Senhores. Quem é este rei glorioso? A Bíblia diz, capítulo 19, que ele tem escrito da sua boca sai, versículo 15, uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá as nações com vara de ferro. Oh, glória a Deus! Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer que isto é tempo de julgamento de Deus sobre as nações. Deus vai julgar as nações. Agora estão entretidos a matar os cristãos, a queimar as igrejas, a destruir as coisas. Veja no norte de Moçambique a miséria que tem acontecido. Veja agora em Alemanha a loucura de um carro a passar a alta velocidade numa zona peatonal e a matar. Culpa. Coautores destes crimes são os políticos nesta Europa, que têm deixado entrar estes muçulmanos todos. Eles são coautores desse crime e devem ser julgados por isso. E se aqui os tribunais não julgarem, pode estar descansado, que há um tribunal nos céus que não vai esquecer cada morte, cada sofrimento, cada lágrima, cada angústia, cada injustiça que é cometida, cada loucura que está a ser cometida, os roubos, as coisas que não são conhecidas, as negociatas, os negócios, o dinheiro que recebem por cada pessoa dessas que entra, o dinheiro guardado às escondidas. Pode ter a certeza que todas essas abominações estão diante de Deus e que as obras de cada um destes desgraçados políticos estão escritas nos livros diante de Deus e vão ser abertos. Vão ser abertos para a vergonha deles. Vão ser abertos para ser expostas as suas vergonhas, para encher os bolsos de dinheiro à custa do sangue, da morte, de pouco se importar com o cristianismo, pouco se importar com Cristo e a palavra de Deus, com uma perseguição. Você viu aquela perseguição toda do Estado Islâmico na Síria, no Iraque, as mortes todas dos cristãos que lá houve. Viu notícias disso? Não viu, pois não? Essas televisões, esses jornalistas horríveis, vendidos como Judas, mais vendidos que Judas, são uns Judas que estão aí. Serão todos eles julgados. Deus vai trazer justiça sobre esta terra. Deus vai reclamar o sangue de todos aqueles que morreram, guardando o seu testemunho. E esse processo ainda não acabou. Infelizmente, esse processo não vai diminuir. Isso que nós já estamos a assistir, infelizmente, não vai diminuir. Amém? Os crentes, os cristãos devem orar por essa proteção extraordinária de Deus sobre a nossa vida. Haverá então, será razoável essa expressão do fim do mundo? Haverá isso que era antigamente dito como o fim do mundo? De facto, o mundo como este sistema que nós o conhecemos, sociopolítico, económico, tal e como nós o conhecemos, das democracias, e que nós estamos nas democracias do Ocidente, do sistema das votações, dos sistemas diferentes de política que existe no mundo, de governos mais ou menos diferenciados. Todo esse sistema do mundo, com reis, presidentes, primeiros-ministros, governos, a reinar o mundo, tal como você o conhece, este sistema vai acabar. Cristo virá, Jesus vai trazer o seu reino, vai estabelecer o seu reino sobre toda a terra. E vou dizer-lhe a primeira coisa que vai acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é o diabo e os demónios todos ser tirados fora de circulação. Essa é uma boa notícia. Oh, glória a Deus. Satanás vai ser amarrado. Apocalipse capítulo 20 diz assim: vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele amarrado. O dragão vai ser amarrado. Satanás vai ser amarrado. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por
Quanto tempo? 1000 anos. O reinado de Cristo, só a primeira parte do seu reinado vai durar 1000 anos. 1000 anos em que você e eu vamos estar aqui. 1000 anos em que os nossos irmãos em Cristo estão a ouvir esta palavra, que pertencem a Jesus. Quantos pertencem a Jesus? Então diga para ele: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu pertenço-te. 1000 anos é só a primeira parte. E nessa primeira parte, que são 1000 anos, não há diabo, nem há demónios. Eu imagino, no meu pensamento, que é uma espécie de jardim zoológico enorme, todo envidraçado, que nós vamos visitar. E está lá Satanás, estão os demónios todos, estão os principados, as potestades, e nós damos a volta. Olha, aquele é Satanás, aquele é o demónio não sei o quê, aquele é o outro, aquele é o bicho, aquele é aquilo. Aquele era o que arranjava os vírus. Olha, aquele era o responsável das doenças, o responsável do demónio, o responsável pelos cancros. Então, na jaula, deve lá estar isso. Nós não sei se podemos, naquela altura, levar uns amendoins e atirar. Não sei. O que eu sei é que vamos ver aqui os demónios das doenças, os demónios dos cancros, os demónios dos vícios, das drogas, das bebedeiras, das bacanais, das maluquices, os demónios que tratavam das orgias, das maluquices todas, das abominações. Olha, aquele era o demónio dos pedófilos. Então, tudo o que é abominação diante da presença de Deus, tem demónios responsáveis que eram assinalados para o fazer. Vão estar amarrados. 1000 anos. Fora de circulação. Agora imagine, esta terra tão bonita, o que será com Cristo a reinar sobre esta terra, com Satanás e todo o demónio fora de circulação, enjaulados durante 1000 anos, e com a sabedoria de Deus a reinar sobre esta terra, com a colocação de pessoas por Deus à frente das nações, nos lugares de chefia, nos lugares de decisão, nos lugares de justiça. Como será esta terra? Como será a beleza desta terra? Há outra coisa que eu creio ainda, é que o resto da criação ficou suspensa. Ou seja, não há habitantes na Lua, não há habitantes em Marte, em Júpiter. Há gente que anda na Lua com a cabeça, mas isso é outra coisa. Também há gente que acredita nos marcianos e etc. Mas o que sabemos é que tudo isso está suspenso. Era como se a criação fosse interrompida. Não houve continuidade por causa deste teste de laboratório que começou a correr mal com Adão. Amém? Mas uma coisa nós sabemos. Vem aí um tempo novo. Vem Cristo reinar sobre toda a terra. Como será o resto para a frente de tanta beleza criada, de tanto poder criado? Em breve, um desses dias, falaremos sobre o milénio, sobre o reinado de Cristo e sobre aquilo que a Bíblia começa a falar sobre esse reinado de Cristo, que é absolutamente extraordinário. Amém? Então, o fim desse mundo, tal e como nós o conhecemos, será uma notícia boa ou uma notícia má? É boa no sentido em que toda a miséria, toda a corrupção, toda a desgraça, todo o tráfico, toda a pouca vergonha, tudo aquilo que você vê acontecer hoje e que o enerva, sim ou não? Você liga a televisão e diz, muda logo para outro sítio que já não pode ouvir nada, não pode ouvir, não se pode ouvir. Todas estas coisas enervantes vão desaparecer. E toda esta gente que pensa que escapou, o Costa, o Acosta, o Marcelo, das selfies, vai apanhar poucas naquela cabeça. Por causa de tudo aquilo que foi posto à sua disposição nas suas mãos, e não só não fizeram, como atrapalharam. Tudo o que foi metido nas gavetas da justiça para não funcionar. O Sócrates a fazer jogging
com os processos todos parados. Tudo o que você sabe, tudo o que você conhece e as coisas que não conhece vão ser todas elas abertas, conhecidas. A vergonha que essa gente vai passar vai ser avassaladora. E o dinheiro todo que armazenaram e ensacaram vai ser vergonhoso da forma como o obtiveram, com as contrapartidas que lhe deram e com o que eles tiveram que vender, vendendo a sua alma para conseguir fazer e ter acesso a esses bens. Amém? Oh, bendito seja Deus. Por isso, todo esse sistema do mundo corrupto, esse mundo mergulhado na injustiça, tudo isso vai dar lugar ao reino dos céus sobre esta terra, ao reinado de Cristo sobre esta terra. E nesse reino vale a pena ter um lugar. Amém, irmãos? Há um texto extraordinário da Bíblia, em Mateus no capítulo 24, que diz assim, vamos ver. Jesus está a falar da segunda vinda, perdão, e Jesus diz estas coisas. Portanto, vigiai, versículo 42, Mateus 24, versículo 42. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mais acima, no versículo 36, diz assim, a respeito daquele dia. Que dia é este? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente, mas somente o Pai. Somente o Pai sabe o dia da sua vinda. Nem o Filho sabe. Quando há pessoas que dizem, vai acabar o mundo, vem tal, Jesus vem aí, vai ser no dia tal, essa gente está doida. Nunca se deve fazer tal coisa. Já houve gente que foi para o monte, vestidos todos de branco, e esperaram, disseram que era no dia tal. De vez em quando aparecem assim umas profecias meias doidas. Não faça caso disso. Naquele dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Amém? E depois assim, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mesma coisa. O exemplo de Noé. Anteriormente nós já falamos sobre o exemplo de Noé e o exemplo de Ló. Dois exemplos que Jesus deu. E logo depois, no versículo 40, diz assim, então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Está a falar de 2 crentes. Um é levado e outro fica. 2 estão no campo. Por exemplo, no campo missionário, estão a falar de Jesus, estão a trabalhar nas coisas de Deus, estão envolvidos de alguma maneira estão envolvidos com as coisas de Deus. Um é levado e outro fica. É uma escolha de Deus isto? Ou é uma escolha da própria pessoa? Em primeiro lugar, há pessoas que não acreditam no arrebatamento. Eu já lhe vou dizer 4 razões fundamentais porque eu acredito no arrebatamento. Mas há gente que não acredita e prega isso, prega contra o arrebatamento. Ou diz logo diretamente que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu não acredito que a igreja vá passar pela grande tribulação. Pelo menos a parte da igreja que subir. Essa não vai passar na tribulação. Agora, a que ficar, os crentes que ficarem, esses vão passar na grande tribulação. Mas se as próprias pessoas não creem que vão subir e vão ficar, esses são os primeiros a ficar. Porque conforme a tua fé, te será feito. Conforme a tua fé, as tuas palavras, vai receber de acordo à sua fé e às suas palavras. Enquanto uma parte da igreja vai se preparar para subir, vai se preparar para estar cheios da unção de Deus, do óleo da unção de Deus para subir, quando soar a trombeta não vão querer ficar aqui. Outros não só vão acreditar, como vão ficar, como acham muito bem ficar, como pregam que vai toda a gente ficar, e toda a gente são eles.
Os outros não têm culpa nenhuma disso. Amém, irmãos? E é aqui que surge então o versículo 42, onde Jesus diz: não sabeis o dia que o vosso Senhor virá. E dá um exemplo, e diz assim no versículo 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Jesus está a falar dele, diz, é ele mesmo, o Filho do Homem está a falar dele. Ele virá quando não esperais. É muito interessante esta palavra, porque ele usa uma figura que está aqui, dizendo, como o ladrão da noite. O ladrão vem em oculto, o ladrão vem repentinamente, o ladrão vem de surpresa, o ladrão vem, milhares, milhões de cristãos vão subir. Carros nas autoestradas vão seguir desgovernados contra os raids aos lados. Carrinhos de bebê vão, as bebés lá dentro desaparecer e subir, porque eles não vão ficar aqui. Temos o nosso irmão que conduz um autocarro. Já imaginou, de repente, o autocarro descer a avenida de Gaia? O condutor subiu, o autocarro foi por aí abaixo. Milhões de seres humanos à face da Terra vão presenciar isto. É impossível esconder, por muito que as notícias corruptas e os jornalistas, que é do mais corrupto que há no mundo de hoje, vão tentar abafar esta notícia, não é possível. Porque ela vai estar diante de todos. Vai estar visível demais. Milhões de pessoas em todo o mundo desaparecem. E os outros vêm-nos subir à frente. Glória a Deus, quando soar essa trombeta, vão subir. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que ele vem como ladrão, repentinamente, de surpresa, buscar aquilo que lhe pertence. Ele não vem roubar nada. Jesus vem buscar aqueles que lhe pertencem. Quantos é que lhe pertence? Diga, Senhor, eu pertenço a ti, podes me levar quando quiseres. Glória a Deus. Amém? É muito interessante que esta mesma expressão que ele usou aqui em Mateus no capítulo 24, no versículo 43, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixava arrombar a sua casa, é a mesma expressão que Jesus usa em Apocalipse, quando diz que os espíritos de demónios, capítulo 16, versículo 14, são enviados a operar sinais e dirigem-se aos reis do mundo inteiro, para o fim de ajuntá-los para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está a falar aqui do dia do Senhor, o dia em que Deus vai intervir. E enquanto dura a maluquice cá embaixo, das bombas nucleares de um lado para o outro, a toldar o sol e a tornar tudo cá embaixo frio e gelado. Lembra-se daquilo que Zacarias disse? Como é que o profeta Zacarias podia adivinhar uma coisa destas? Cerca de 400 anos antes de Jesus vir, ele já está a falar de um holocausto nuclear, de um dia em que não há sol, nem há luz, mas que ao fim do dia volta à luz. Não sei como é que Jesus vai fazer para limpar todas essas poeiras atómicas que vão ficar. E de Satanás de querer destruir esta terra tão bonita que Deus criou para nós. Mas ele vai intervir mesmo, tem que intervir. Senão esse Satanás acabava por destruir tudo. Mas interessante, veja aqui este versículo. De repente, Jesus interrompe, está a falar da grande batalha de Armagedon. Interrompe o que está a dizer e diz assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para não andar nu e que não se veja a sua vergonha. Vem como o ladrão da noite buscar os seus filhos. Amém? Porquê? Porque isso vai acontecer antes da Terceira Guerra Mundial, antes da grande tribulação, antes desses tempos de aflição como nunca se viveram antes do holocausto nuclear que vai ficar aqui sobre esta terra. Deus vai pegar nos seus filhos
e vai tirá-los e levá-los para a sua presença, para o lugar que ele disse que foi preparado. Onde é que isso está escrito? João capítulo 14, versículos muito simples, que Jesus disse: credes em Deus? Crê também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. Por que é que ele vai preparar um lugar? É aqui que eu acredito em absoluto. Em absoluto. E não concordo com as teorias das pessoas todas que dizem, há alguma gente que prega, que diz que todos os crentes vão estar na grande tribulação. Eu não acredito nisso. Porque ele disse foi a preparar lugar. Depois diz quando é que vai acontecer isto. Ele vem como ladrão buscar aqueles que lhe pertencem. Vai levá-los com ele para esse lugar de proteção. Repare que isto está escrito, a mesma coisa, em Mateus, em Lucas e aqui também em Apocalipse, no capítulo 16 e no versículo 15. Precisamente quando a Terceira Guerra Mundial vai começar, Jesus vem e interrompe a narrativa dele e diz que antes dessa destruição nuclear, antes disso acontecer, que ele vem como ladrão buscar os seus filhos. Então, no versículo 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E depois diz no versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem não subir, aqueles que ficam. A parábola das 10 virgens fala sobre 10 virgens, 10 crentes estão à espera da segunda vinda de Jesus. Visto que o mundo lá fora não está à espera da segunda vinda de Jesus. São 10 virgens, símbolo da pureza dos cristãos, do povo de Deus, dos filhos de Deus. Estão à espera do noivo, à espera de Jesus, à espera da segunda vinda. Como nós sabemos, o mundo lá fora não está à espera de nada. Perdão, mas os filhos de Deus estamos à espera. Têm lâmpadas nas suas mãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem a palavra de Deus. Tem óleo da unção. Tem o Espírito Santo de Deus. Está a falar de crentes. E no entanto, Jesus diz que 5 dessas 10 estão preparadas, têm azeite de reserva, têm óleo em reserva, têm mais do que aquilo que é necessário para a sua vida, têm a mais. São habituados a servir, estão habituados a tratar de outros, a cuidar de outros, a orar por outros. Não oram só por seus assuntos pessoais, oram pela vida de outros. Estão a transbordar, o meu cálice transborda. E quando faltou, elas tinham azeite de reserva e foram colocar nas suas lâmpadas. Disseram às outras 5, ide agora comprar e ir buscar onde ele está. As outras saíram para buscar, entretanto, o noivo chegou e a porta fechou-se. Para onde vão as outras 5? Vão ficar aqui? É o mesmo, a mesma revelação, a mesma coisa que Jesus fala no capítulo 25 todo. O capítulo 25 de Mateus é capítulo dos últimos dias, capítulo de alerta e de aviso. Tem 3 parábolas, uma é sobre as 10 virgens, a outra é sobre os talentos. Aquele que tinha 5, arranjou mais 5, o que tinha 2, arranjou mais 2, e o que tinha 1, enterrou-o. E esse fica. E aí há sofrimento. Sim, há sofrimento. Esses vão passar pela grande tribulação? Eu creio que sim. Não tenho outra razão para dizer. Mais ainda, vou referir 2 versículos que estão na Bíblia, 2 passagens da Bíblia. Uma Apocalipse capítulo 14 e outra no capítulo 3. Repare como diz aqui. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo a grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Ou seja, quem aceitar a marca da besta na mão ou na fronte para comprar e vender e negociar, é porque ficou cá com o anticristo. E se aceitar isso, isso já é tribulação, isso já é aflição. Porque se não aceitar, a Bíblia diz que vai acontecer a essas pessoas que não aceitarão.
A Bíblia diz claramente isso. Vão ser degolados. Olha, para o que está aqui escrito. Diz também ali, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para guardar a fé, muitos daqueles que estavam na Síria, dos cristãos que estavam na Síria e no Iraque, quando o Estado Islâmico e o Califado se espalharam, mantiveram a sua fé e foram mortos, foram cortadas as suas cabeças. As notícias do mundo abafaram estas coisas, não deviam tê-lo feito, mas fizeram. Mas não pense que esse sangue desses cristãos, que aconteceu isso, que está esquecido. Amém? Essa perseverança de não negar a Jesus, de preferir perder a sua vida e ir para a presença de Deus do que negar a Cristo, que nós encontramos muitas vezes ao longo da história do cristianismo, vai voltar a acontecer aqui com aqueles que ficaram. Em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, depois de Satanás ser amarrado, a Bíblia diz assim no versículo 4: vi os tronos e sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que está aqui escrito está a falar de cristãos que ficaram e que por causa disso foram degolados pela besta, pelo anticristo, pela religião dele, que é a mesma religião que anda aí a atropelar pessoas, a dar facadas às pessoas, a degolar as pessoas. Em França, na missa, foram degoladas aquelas senhoras, cortada a cabeça dentro da Igreja Católica. Isso que nós estamos a assistir no mundo já está aí. Só que nesta altura do anticristo será em grandíssima escala. Será a um nível horrendo, insuportável, abominável. Mas vai acontecer. Por isso o melhor, meus queridos irmãos, é subir para o lugar que Jesus foi a preparar. Ele ofereceu um lugar de refúgio. E terminamos hoje o nosso estudo a falar sobre as razões, como eu tinha dito, as razões de porquê. Repare que Jesus diz: a sua vinda será como foi nos dias de Noé. E nos dias de Noé houve um lugar de refúgio. Sim ou não? Nos dias de Noé houve um lugar de refúgio. O lugar de refúgio foi a arca. Ele diz: será também como nos dias de Ló. E nos dias de Ló também houve um lugar de refúgio. Afinal, nós ficamos a saber, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7, que Ló se afligia, se revoltava com aquilo que ele via em Sodoma e Gomorra. E ele foi para lá por causa dos rebanhos e das ovelhas terem melhor pasto. Mas o homem foi para lá para se afligir. É como eu ao ver certas notícias. Aflijo-me, melhor é não ver. Já não vejo. Livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados em Sodoma e em Gomorra. Amém? Afligia a sua alma. E enervava-se todo, coitado. Então Deus foi, vendo isso, tirou-o de lá. Tirou-o para um lugar de refúgio. Ele, a mulher e as filhas. Nós já lemos sobre isso. Em Lucas, no capítulo 17. Acerca de Jesus advertir para a mulher de Ló: lembrai-vos da mulher de Ló, não olhar para trás. E infelizmente ele e as filhas fugiram para a cidade de Zoar e correram para a frente. E por isso a primeira razão é a própria Escritura. Jesus disse que seria semelhante aos tempos de Noé e semelhante aos tempos de Ló. Há um lugar de refúgio. Só que desta vez o lugar de refúgio, quem foi a prepará-lo, como não há, nem toda a terra vai ser este problema, Jesus foi a prepará-lo lá em cima. E para subir a esse lugar de refúgio é preciso ter um corpo novo. Nós não podemos ir com este corpo.
em Tessalonicenses, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz: soará uma trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Iremos ao encontro do Senhor, no lugar que Ele foi a preparar, já falamos disso em João, no capítulo 14. Refere também que este é o livramento de Deus para aqueles que são dele. Apocalipse capítulo 13, versículo 10, é a antítese, é o contrário deste texto que nós acabamos de ler no capítulo 14, nos versículos que diz que a perseverança dos santos, a perseverança daqueles que não negaram a sua fé, que permaneceram até ao fim, que perderam, foram degolados, ficaram sem a cabeça, mas ao menos subiram para a presença de Deus e para a glória de Deus, com um corpo novo de glória. Amém? Mas em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 10, diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Agora é sobre o mundo inteiro. Guardaste a minha palavra. Aqui está a falar sobre aqueles que vão subir. Guardaste a minha palavra, disse Jesus. Então vais subir e vais ser livre. Então, assistimos aqui a dois grupos de cristãos. Uns que ficam livres, que sobem para o lugar que Jesus foi a preparar em João no capítulo 14, versículo 1 a 3. E outros que ficam, infelizmente, e esses que ficarem, para manter o seu testemunho e não negar a Cristo, vai-lhe ser perguntado pelo anticristo: muda a sua religião, vais ter que me adorar a mim, que eu sou o Messias e eu sou Deus. E adorar esta religião. Diz: não, eu não mudo a minha adoração de Cristo. Então, se não aceita nem a marca da besta, nem aceita adorar o anticristo, vai ser degolado. Quem é que me entendeu? Para estes há a grande tribulação. E os que ficarem vivos vão assistir à terceira guerra mundial aqui em baixo. Portanto, a primeira razão, meus queridos irmãos, é a razão dos próprios exemplos que Jesus deu, Noé e Ló. A segunda razão já falamos: ele vem como ladrão buscar aqueles que lhe pertencem e levá-los no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. A terceira razão é esta: Deus vai livrar um povo que ama, que crê nele, que deu a sua vida também para o servir, e vai-nos livrar da prova, como acabamos de ver em Apocalipse 3:10 e em João capítulo 14, vai levá-los para o lugar que ele preparou. E a quarta razão, que eu creio no arrebatamento, a quarta razão é a razão da justiça. Naquele diálogo de Abraão no capítulo 18, no versículo 22, quando Jesus veio estar com Abraão no capítulo 18 e trouxe 2 anjos com ele, entretanto Jesus ficou a falar com Abraão e os 2 anjos seguiram, por ordem dele, por ordem de Jesus, foram para Sodoma. E Abraão fica a falar com Jesus acerca daquilo que os anjos foram fazer. E Abraão sabe que Ló está lá, que o sobrinho dele está lá. Repara as palavras que Abraão disse, capítulo 18, versículo 22. Então partiram dali aqueles homens, os anjos, e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Versículo 23. Aproximando-se a ele, disse: destruirás tu o justo com o ímpio? Olha a pergunta: tu vais trazer justiça e julgamento sobre Sodoma, como vai acontecer nos tempos do fim sobre esta terra. Deus vai trazer juízo e julgamento, como trouxe em Noé, como trouxe em Ló. Vais julgar ao mesmo tempo o justo e o ímpio? Vais condenar debaixo da mesma condenação os dois? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? A resposta que Jesus deu, e que estes versículos vão todos por lá abaixo, no versículo 26 eram 50, no versículo 28 eram 45, no versículo 29 ele disse: perdoa-me, Senhor, ainda se eu pedir, se forem só 40. No versículo 30 diz assim: e se forem só 30? No versículo 31 diz: e se forem só 20? E no versículo 32 diz: e se estiverem só 10? Olha a resposta que Jesus deu: não virá juízo de Deus e destruição sobre essa terra se houver lá 10. E eu pergunto-vos hoje aqui na igreja:
E os meus irmãos estão a ouvir pela net. Afinal, quantos justos é que havia lá? 3. Ló, a mulher e as filhas, 4. 2 filhas, a mulher e Ló. Eram 4. A mulher ficou pelo caminho, ficaram reduzidos a 3, é verdade. E o que é que aconteceu com esses 3? Ficaram lá debaixo do julgamento de Deus, ou os anjos pegaram neles e correram com eles pela cidade fora, levando-os para um lugar de refúgio, a cidade de Zoar, a cidade de refúgio. Quando o julgamento caía sobre Sodoma, Ló e as filhas chegavam à cidade de Zoar, a cidade de refúgio. Deus preparou um lugar para eles, não permitiu que eles ficassem lá. Então, do mesmo modo, a pergunta de Abraão hoje mantém-se. O juiz do universo vai julgar a todos? Mais, não vem juízo nenhum de Deus, julgamento nenhum de Deus sobre toda a terra, enquanto estiverem aqui os filhos de Deus. Agora, quando este povo subir, quando esse povo soar a trombeta e eles subirem, a partir daí, que essa terra vai se preparar para o pior da sua existência, o pior da sua história, a maior aflição como nunca se viu. E se a maluquice já está assim como ela está hoje, agora imagine com o próprio Satanás a dirigir as nações aqui embaixo, vai ser uma desgraça completa. Além da desgraça da maluquice de Satanás, ainda temos outro problema, é que Deus vai julgar mesmo. Deus vai julgar. Falaremos disso numa das próximas vezes, os juízos de Deus e os julgamentos de Deus durante esse tempo. Amém? Agora vamos agradecer a Deus e vamos agradecer-lhe por esta palavra e por este esclarecimento que eu creio que ficou muito, muito claro. Espero eu, desejo de todo o coração que tenha ficado claro. Sabe o que você deve se preocupar? Não é com o que fica, é estar pronto para subir quando chegar a soar essa trombeta em nome de Jesus. Querido Senhor e Deus, nós te agradecemos de coração pela tua bênção sobre a nossa vida, pelo teu favor tão grande sobre a igreja, sobre os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Ajuda-nos a perseverar e a estar prontos para subir quando soar a trombeta e subir ao teu encontro, sendo livres de condenação, sendo livres dos juízos, sendo livres de estar aqui, a olhar para a careta do anticristo. Nós queremos estar na tua presença, a olhar para o rosto magnífico e belo de Jesus, na tua presença, nas bodas do Cordeiro. Nós te agradecemos de coração pela tua palavra, pelo esclarecimento da tua palavra, pela clareza que a tua palavra nos dá do caminho a seguir, das obrigações com os filhos de Deus que nós temos de estar preparados para subir quando soar esta trombeta. Ajuda-nos a viver aqui, ajuda-nos a caminhar aqui para glorificar o teu nome em nossa vida, em nome de Cristo, Senhor. Vamos também orar contra enfermidades e logo depois vou pedir ao pastor Josué para louvar a Deus com um salmo enquanto nós levantamos a nossa oferta para a casa de Deus. Os irmãos que estão nas suas casas podem também fazer a entrega de doação por transferência ou pelos meios que você pode fazer para ajudar a obra de Deus. Amém? Vamos então orar. Se tiver alguma enfermidade, se estiver com dores ou mal-estar, coloque sua mão sobre esse lugar e vamos orar em nome de Jesus. Agora, querido Deus e Pai, nós oramos contra todo o espírito de enfermidade e todo o mal e sofrimento que possa existir na vida daqueles irmãos que nos estão a ouvir, nas batalhas e lutas que estejam a passar e a enfrentar, nos combates contra a doença, contra sintomas, contra mal-estar, contra aquilo que o diabo gostava de causar, de fazer, de trazer contra a sua vida ou a sua casa. Seja agora parado esse mal, seja expulso em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo sintoma desapareça e que o teu nome seja glorificado nas vitórias que tu nos dás. Entregamos nas tuas mãos a nossa vida, as casas e famílias, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, sejam guardados nas tuas mãos, sejam abençoados em tua presença, sejam guardados em teu poder, seja glorificado o teu nome na vida dos teus filhos. Nós te agradecemos hoje por esta fé e confiança. Em teu nome ordeno que seca toda a dor e mal-estar, todo o sofrimento desaparece.
Ordeno que desapareça em nome de Jesus essas dores, esses abscessos estão aí. Ordeno que seca tudo isso, que desapareça essas dores que estão aí nessa amigdalite, também desaparece agora em nome de Jesus. Dores no pulmão direito de alguém que está a ouvir hoje, seca tudo isso e desaparece. Ordeno que todo o espírito de enfermidade desse vírus desaparece das casas, desaparece das famílias, não toca nos filhos de Deus. Ordeno o poder de Deus e a bênção de Deus sobre as casas, sobre as famílias, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos, guardados em tuas mãos, guardados em tua presença, guardados no teu poder, como a cobertura do sangue de Jesus sobre as suas vidas. Desapareça agora todo o mal, desapareça agora toda a opressão, desapareça agora todo o plano de Satanás, seja destruído agora todo o mal, que esse diabo está derrotado. Na cruz Jesus levou toda a doença, todo espírito de enfermidade. Ordeno que seca esse mal. Ordeno em nome de Jesus que esse líquido nos pulmões desaparece. David, recebe essa cura em nome de Jesus. Ordeno que essa artrite reumatoide seca e desaparece. Receba essa cura. Ordeno que os sintomas de mal-estar, de dores, de sofrimento, acompanhados de febre, de mal-estar, de opressões no corpo, do problema gástrico, do problema nos intestinos, seca e desaparece. Ordeno que tudo isso para agora em nome de Jesus. Que as tensões ficam serenas e colocadas no lugar certo, nunca mais oscilando. Assim clamo diante do trono dos céus. Declaro essa vitória pelo teu poder, meu Deus. Ordeno este poder sobre as casas e famílias, ficando livres de toda opressão, livres para a glória do teu nome. Eu te agradeço do coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus, e aqueles irmãos que tiverem sua oferta para entregar, vamos então adorar a Deus e também adorar-te com a nossa oferta. A todos os irmãos, eu volto a repetir que nós teremos cultos esta semana, com presença dos irmãos. Podem vir aos cultos. Amanhã, quinta-feira, em Espinho. Aqui na sexta-feira em Gaia. Estão convidados para vir todos. E depois no domingo teremos 2 cultos de manhã. Aqui em Gaia às 11 horas, em Espinho às 10 horas. Será um dos meus filhos, ainda não falei com eles sobre quem é que vai lá estar. Eles, e no outro domingo seguinte, no domingo 13, serei eu. Muito obrigado. Vamos louvar a Deus. Vou pedir ao pastor Josué para louvar a Deus. E vamos agradecer a Deus por essa multiplicação dessa semente que você está a entregar nas mãos de Deus. Querido Senhor, eu te agradeço de coração, no nome precioso de Jesus, do teu poder, da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Eu te agradeço hoje, para a glória do teu nome, a tua vitória e o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus. E até o nosso próximo culto, com a graça de Deus. Pai, eu quero mais de ti, tua santidade. Eu quero ver em mim, toca em meu coração, enche-me de paixão, que o teu poder flua em mim. Pai, que o mundo ao meu redor possa ver o teu poder e amor, transformar vidas, curas, milagres. Usa-me, enche-me para servir. Una tua igreja em mais fervor, em oração e em jejum, pois todos aqueles que eu amo, eu quero os ver junto a ti, a dar-te louvor.
na tua igreja em mais fervor, em oração e em jejum, pois todos aqueles que eu amo, eu quero os ver junto a ti, a dar-te louvor, a dar-te louvor.